O domingo passado eu tomei vocês com a minha aflição e quero tomar nesta noite com a minha alegria. Na quinta-feira o Arthur teve alta, glória a Deus por isso, o Arthur está aqui. Eu queria, Arthur, que você viesse aqui à frente. Vem aqui à frente, Arthur. Toda essa igreja orou por você. Eu queria que você expressasse sua gratidão, desse uma palavra em algum salmo. Só queria, filho, dizer, essa igreja ama muito você. E muitos me mandaram e-mails, me mandaram WhatsApp, dizendo que intercederam por você. Só queria que você expressasse sua gratidão. Obrigado. Obrigada. Estamos numa fase de adaptação, então, para informação para muitos aqui, estamos adaptando ainda o Arthur a uma insulina diária, duas doses, na verdade, mas ele está bem, está aqui entre nós, e isso é uma expressão, como disse o Tazinho, de gratidão e de alegria ao Senhor. Deus te abençoe, tá, filho? Quer falar alguma coisa? Então tá bom, pode sentar. Louvado seja o Senhor. Muito obrigado. Obrigado pelas expressões de carinho de cada um de vocês. A irmã Eusilene disse, pastor, você me assustou no domingo passado, né, Eusilene? Verdade, a gente quando compartilha a dor do coração, a gente assusta, mas eu quero expressar a minha gratidão à igreja, à IBAGE, por cada telefonema, por cada visita que foi feita ao hospital. Obrigado. Minha família se sentiu muito abraçada por vocês. E Deus é fiel, como disse o Tazinho, para com cada um de nós, como disse o pastor Samuel, em cuidar carinhosamente das nossas aflições. E sei que Ele vai cuidar também de você, como cuidou da minha família e tem cuidado. A gente não tem ainda a cura, mas nós temos a sua companhia. Isso é tudo o que nós precisamos. Nós não temos a cura, mas a presença dEle é tudo o que nós precisamos. Isso é difícil, mas precisamos viver esta verdade. Eu trago uma palavra da parte do Senhor para o teu coração. Quantos aqui querem recebê-la? Amém. O coração da gente precisa ser preparado como uma terra boa para a palavra de Deus como semente cair. Se você não der o devido temor à palavra de Deus, ela cairá, talvez na beira do teu coração, mas não se tornará uma árvore, não se enraizará no teu coração. Então é preciso que agora cada um de nós diga, Senhor, fala comigo. Eu que trouxe o meu coração, eu que trouxe a minha alma para te adorar. Senhor, expresse ao meu coração agora o que ela precisa ouvir de ti. Não o que ela quer ouvir. Muitas vezes nós queremos ouvir uma coisa e Deus acredita, como perfeito que é, que nós precisamos de outra. Então que Deus fale exatamente aquilo que você precisa ouvir. É interessante lembrar que enquanto você está sendo ministrado na língua portuguesa, existe na IBAGE um culto em inglês. Irmãos nossos que entenderam como projeto estratégico de evangelismo para com pessoas que vêm a São José dos Campos por causa do polo industrial, para serem alcançados através de um evangelho criativo, eles estão ali na outra sala, sala de número 4. E eu louvo sempre a Deus enquanto estou aqui ministrando, ou enquanto eu estou cultuando, ou cantando cânticos, eu sempre peço pelos nossos irmãos de lá, que da mesma forma Deus na língua inglesa possa também converter corações. Irmãos, Deus está salvando muitas vidas nessas celebrações. Mais de 6 pessoas já se renderam a Cristo, estão ali, vão ser discipulados e vão chegar ao batismo. Então, enquanto você esteja aqui todos os domingos orando, lembre-se, há irmãos nossos com uma criatividade, expressando também o evangelho na língua inglesa. Não é apenas para pessoas que querem aprender melhor ou reforçar o seu inglês. É para pessoas que de fala inglesa mesmo, que estejam aqui em São José, mesmo de passagem. Usem isso a seu favor e tragam amigos, talvez professores que sejam de inglês, por exemplo. Diga, olha, na minha igreja tem uma celebração só em inglês. Os louvores são em inglês, os avisos são em inglês, e talvez ele se sinta atraído para esse tipo de celebração, e aí encontre a razão da nossa vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Então eu peço que você sempre enfatize isso.
Nós vamos falar hoje sobre criação. Vamos falar hoje sobre imagem e semelhança, como vocês já cantaram. Vamos falar hoje sobre termos sido feitos para amar. Eu gosto muito, muito mesmo, de invenções. Quantos gostam de invenções? O meu sonho quando criança, irmãos, era ser inventor. Eu desmontava as coisas do meu pai e apanhava porque eu não conseguia montar de novo. Mas eu era muito curioso com as coisas, principalmente eletrônicas. Você também já desmontou uma coisa e não conseguiu montar? Por favor, confesse aí. Ok, muitos aqui também. Eu gosto muito de inventores. Eu fiquei pensando em algumas invenções interessantes para introduzir aquilo que nós vamos conversar nessa noite. Não sei se você já ouviu falar de Jorge de Mestral. Ele é o inventor do velcro. Sabe o velcro que você usa? Então, quem inventou, na verdade, foi o Jorge de Mestral. É interessante que ele foi caçar, e aquele tipo de carrapicho, sabe os carrapichos do mato? Grudaram na calça dele, e ele achou interessante aquilo, e disse, isso aqui pode dar alguma coisa. E foi aí a ideia da invenção do velcro. Talvez você já tenha usado o velcro diversas vezes e nunca viu o rosto do inventor. Já foi abençoado pelo velcro. Você tem alguma coisa de velcro? Levanta a mão aí. Ok, então você agora sabe o rosto do inventor do velcro que você utiliza. Essa invenção ela foi extraordinária e revolucionou principalmente o mundo da moda. Thomas Edison, ele é o inventor da lâmpada que traz luz para este lugar aqui agora. Há uma luz espiritual que nós reconhecemos em Deus, que abre os nossos olhos para nós vermos, mas Thomas Edison, ele dedicou muito da vida dele a uma frase de que as tentativas de Thomas Edison, embora tivessem sido por milhares de vezes as lâmpadas se queimarem, ele nunca desistiu. E ele disse, na verdade eu não fracassei, eu tive várias tentativas de sucesso. Embora ele tenha errado muitas vezes. Imagina, irmãos, essa é a primeira lâmpada. Imagina você colocar essa lâmpada no bocal. Imagina, essa lâmpada durou alguns minutos. Era assim a experiência. Mas por causa de Thomas Edison, por causa dele, por causa do seu ímpeto criativo, ele hoje é responsável, embora já tenha falecido há muitos anos, ele é responsável pela iluminação. E como é gostoso, né? A gente ter luz. Quando ela falta, a gente entra quase em desespero, né? Se não é a graça divina. Mas é por causa dele, o fato dele ter inventado. Uma das pessoas que eu aprecio muito, não mais do que o Kiko, mas é o Steve Jobs. Steve Jobs é essa pessoa criativa que revolucionou o mundo da computação ao propor não apenas uma máquina para nos trazer benefícios, para nos facilitar, mas Steve Jobs ele tinha por trás da criação da Apple, atrás da invenção do iOS como sistema operacional, ele tinha a ideia de uma conexão entre a máquina e o ser humano. E, de fato, quantos aqui conhecem os produtos da Apple, sabe que a forma criativa e bela de cada aparelho, de cada equipamento, traz realmente muito mais do que o benefício do uso dos recursos tecnológicos. Steve Jobs já faleceu e hoje ainda o mundo inteiro celebra a sua criação através do iPhone, dos iMacs, iPads, iPods, iPin e assim por diante. Um outro inventor que eu tenho um apreço muito grande é Alfred Nobel. Nobel inventou a dinamite, gastou toda a sua vida numa indústria do pai, tentando aperfeiçoar a nitroglicerina. Foi ele que tornou a nitroglicerina gelatinosa. Ele inventou a dinamite com a capacidade de conter esse produto e então poder ser acionada. Alfred Nobel ele revolucionou, porque logo a corrida armamentista, as nações se apoderaram da invenção dele, e você sabe no que deu. Centenas de vidas foram ceifadas, houve milhares de mortes por causa da invenção de Alfred Nobel. Diz a história, a biografia dele, que ao final de sua vida, ele olhou para trás, para a sua invenção, e teve uma decepção muito grande. Ele se arrependeu
de ter dedicado anos de sua vida à descoberta do dinamite. E então, ele pensa, ao invés de ser reconhecido como aquele que inventou uma arma mortal, eu vou ser reconhecido por outra coisa. E então, ele organizou e fundou a premiação Nobel. Então, hoje, na face da terra, quando você ouve assim, fulano recebeu um prêmio Nobel, você não se lembra de Alfred Nobel como o inventor da dinamite. Você se lembra como aquele que deu um start a uma premiação mundial de reconhecimento por um trabalho, um esforço pela paz. Eu gosto dessa história de Alfred Nobel, porque o nosso legado, mesmo construído à base de algum tipo de decepção, de frustração, pode ser movido, pode ser redirecionado. Talvez até aqui você deu cabeçada, você errou. E aí Deus vem e diz, filho, você pode mudar isso. E uma das histórias lindas que podem te influenciar é a de Alfred Nobel. Eu dei cabeçada até aqui, mas a partir de agora eu vou fazer diferente, o meu legado vai ser outro. Talvez as pessoas não se lembrem de você como aquele que era orgulhoso, como aquele que provocava. Talvez você deixe uma ótima impressão como Alfred Nobel. Embora saibamos que ele inventou a dinamite, ele deixou um legado através da premiação. Eu queria falar sobre isso nessa noite. Sobre criações, eu queria falar sobre legado, eu queria falar sobre significados, eu queria levar você para um texto muito importante, mas quando o Ministério Pastoral da IBAGE, no ano passado, pensou nas séries de cada mês em 2016, quando chegamos nesse ponto, ele na verdade é uma construção, desde janeiro, da perspectiva de termos encontrado Jesus Cristo como razão da nossa vida, de termos nos percebido pecadores, de termos conhecido o amor da cruz, e então termos agora a consciência de que nossa projeção de vida, nossa inclinação natural, deva ser para produzir esse amor. Nós fomos feitos para amar. Nós fomos feitos para espalhar o amor que um dia nos inundou, que um dia nos transformou. E eu vou levar você para onde tudo começou, para o livro das criações, para o livro do Criador. Eu queria levar você para o livro de Gênesis, e nós vamos estabelecer 3 grandes pontos que vão nos ajudar e vão esclarecer sobre essa ideia preciosa de uma essência em cada ser humano para amar. O primeiro texto é Gênesis capítulo 1, versículo de número 26. Gênesis capítulo 1, versículo 26, e vou ler também o 27. Depois Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem e semelhança, que ele domine sobre os animais marinhos, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos da terra e sobre os répteis que se movem pelo chão. Assim Deus criou o ser humano, semelhante à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. No livro de Gênesis, escrito por Moisés, milhares de anos após os fatos terem ocorrido, é Moisés que coloca na tinta e no papel a tradição oral de todas as coisas que aconteceram antes dele. E ele relata que na eternidade Deus tomou uma decisão em relação ao ser humano. Não sabemos o tempo cronológico da criação entre os anjos e os homens, mas nós sabemos que os anjos foram criados antes dos seres humanos. Para nenhum anjo há uma expressão de terem sido criados à imagem e semelhança de Deus, somente para o homem. Por isso, cada um de nós, segundo o texto bíblico, traz em si essa carga de uma imagem de um Deus santo, para quem nós cantamos nessa noite. Um Deus precioso, um Deus carregado de bondade, de misericórdia, um Deus justo, mas um Deus que é por essência e fonte amor. Por isso é que cada um de nós precisa se perceber como feito para amar à semelhança da Trindade. O Gênesis 1, 26,
Ele é o texto que se utiliza na apologia, na apologética, para defender a doutrina da Trindade nas Escrituras Sagradas. Nossa igreja, ela pertence à Convenção Batista Brasileira, que defende a doutrina da Trindade. Nós cremos no Deus Trino revelado pela Bíblia. Cremos que Deus se manifesta através das Escrituras Sagradas como o Pai, como o Filho e como o Espírito Santo. Já fui acusado na minha porta por algum adepto de uma seita do tipo, você tem uma religião? E eu disse, sim, eu tenho uma religião, eu sou cristão. Você é cristão protestante? Ou cristão católico? Ou cristão espírita? Eu sou cristão protestante, eu sou evangélico. Ok, então eu queria te fazer uma pergunta. Que Deus você cultua? E eu digo para ele, eu cultuo ao Deus Trino, o Deus Trino revelado na Bíblia. E logo vem a acusação. Então você adora 3 deuses. Porque essa pessoa que me procurou à minha porta, na verdade, ele se preparou para entregar um confronto doutrinário. Ele estudou exatamente para esse ponto. E aí eu disse para ele, eu queria que vocês também fossem capazes de dizer, olha, eu adoro a um Deus que se revela em 3 pessoas. Ainda que seja um mistério para mim, aceito pela fé de que isso é o que a Bíblia ensina. E logo essa pessoa me remete a alguns textos quando Deus, o Pai, se refere nas Escrituras como o Deus a ser adorado. E aí eu digo para essa pessoa, olha, em Gênesis 1:26, há um problema gramatical, não sei se você já colocou os seus olhos, e a pessoa diz, já coloquei os meus olhos sobre esse problema gramatical de uma pessoa no singular, disse Deus, singular, façamos, no plural. E aí eu pergunto de volta para essa pessoa, o que você consegue entender de um problema gramatical em Gênesis 1:26, de uma pessoa no singular fazer alguma coisa no plural? Quem está com esse Deus? E aí essa pessoa me devolve dizendo, talvez ele esteja falando numa audiência com os anjos. E aí eu remeto para ele uma pergunta. Então, se os anjos estão com Deus e Deus os convida a criarem o ser humano, então os anjos também nos criaram. E essa pessoa diz, não, de jeito nenhum, não é esse o meu raciocínio. Aí eu devolvo para ele. Então, se os anjos não estão com Deus, porque se estiverem com Deus, Deus está convidando para criarem. Façamos. O verbo implica numa cooperatividade de quem está presente na ação. Aí ele diz, não, então, não são os anjos. Eu digo, quem é que está ali? Eu posso te ajudar? É o Pai, o Filho e o Espírito. Ele dá as costas para mim e vai embora pisando firme. Porque nós cremos na doutrina da Trindade. Não apenas em Gênesis 1:26, mas também em Gênesis 11:7, em Isaías 6:8, em Mateus capítulo 4. Em 1 João capítulo 5, nós temos textos que corroboram para a verdade bíblica que nós amamos a um Deus Trino. Nessa noite, nós adoramos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Quando oramos, oramos ao Pai, ao Filho e ao Espírito. Toda a nossa vida é movida por uma ação amorosa, preciosa, ainda que não inteligível, na sua plenitude, a um Deus Trino. Um Deus que controla todo o universo, mas é o Pai, é o Filho e o Espírito. Ok, posto isso, queria que você entendesse a relação das 3 pessoas da Trindade. Eles se amam tanto, que entre eles não há essa luta, e nem essa discussão, e nem essa briga, sobre qual pessoa é mais importante. Quando leio a Bíblia, estou relendo os Evangelhos, e amo cada vez que vejo o Espírito atuando na vida do Filho na terra, e o Filho dando toda a glória ao Pai, e se relacionando com Ele amorosamente. Os Evangelhos fazem com que a gente beba desta verdade bíblica de um amor intenso entre as 3 pessoas da Trindade. Eles se amam genuinamente, se amam sem nenhum tipo de cobiça, nenhum tipo de inveja, se amam profundamente. Em João capítulo 17, Jesus vai dizer, Pai, orando ao Pai, Pai, eu queria tanto que os meus discípulos se amassem como nós nos amamos. Essa coisa é fantástica. E daí é que você precisa entender
que como criatura de Deus, criado por Deus, você não é um acidente, você foi desejado por Deus. Salmo 139 diz que Ele desejou você, que Ele trouxe você à existência. Então você não é um acidente, você não é fruto de um acaso. Havia no coração de um Deus eterno, repito, que a gente às vezes não consegue conceber se não for pela fé, um desejo enorme de que você viesse a existir. E existindo, fosse semelhante a Ele, um Deus que se ama. Não sei quantos de vocês leram o livro A Cabana. Quantos leram A Cabana? O livro A Cabana sofreu várias críticas e elas têm fundamento. Tem hora que o autor ele exagera na sua percepção da doutrina da Trindade e no meu ponto de vista acaba falhando. Mas o que o autor foi capaz de fazer conosco em termos de uma releitura e uma reconsideração da relação das três pessoas é fantástico. Ainda não tinha lido um livro que pudesse lançar tanta luz sobre a forma como eu entendi as três pessoas. Jesus preparando um café para o Pai. O Pai elogiando o Espírito. E aí eu fiquei, Pai, deve ser assim mesmo entre vocês. Vocês três devem se relacionar de uma forma tão integral, tão linda e tão preciosa, que quando nos trouxe a existência no Éden, a sua intenção era que eles sejam como nós, inclinados a amar. Por isso é que Gênesis lança tremendamente uma luz sobre você hoje se perceber como feito para amar. Talvez você se pergunte, por que eu insisto em caminhar com alguém que insiste em me decepcionar, em ser desleal? Por que eu insisto em amar uma pessoa que não merece o meu amor? Talvez valha a pena você imaginar que há em você uma inclinação muito natural para amar por causa da doutrina da Trindade. Quando Deus criou você, colocou em você a sua marca, que é a imagem e semelhança da sua relação. Eles se amam tanto, que foi isso o que eles levaram, foi isso o que eles presentearam Adão e Eva, e de Adão e Eva cada um de nós, com essa inclinação natural para amar. Quando eu soube do ônibus que descendo para Mogi Bertioga, tirou, através de um acidente, a vida de 18 pessoas, eu me entristeci. Eu não as conheço, não sei, agora, se não agora um pouco, os seus nomes, mas eu não as conheço profundamente. E foi muito especial para mim poder orar pelos pais daqueles filhos, orar pela vida do motorista. Fiquei imaginando, por exemplo, as reportagens que colocam em xeque a habilidade do motorista, e fiquei pensando na esposa do motorista. Fiquei pensando nos filhos do motorista. Fiquei pensando na fama que talvez eles agora recebam em sua escola. Você é filho do motorista que foi irresponsável e matou a vida de 17 estudantes. E aí eu orei. Mas quem me deu essa inclinação natural para me compadecer? Isso não é meu. Eu nasci com essa inclinação porque Deus me fez para amar. Quantos de vocês já não passaram diante de uma situação, talvez alguém desabrigado, um morador de rua? Quantos de nós já não foi em um velório e se compadeceu de alguém que havia perdido um ente querido, de um amigo que foi demitido, de um parente distante, ou de um filho do amigo, do vizinho, que está num centro de recuperação para viciados? Quantos de nós já não se compadeceu? De onde vem essa compaixão? Se o ser humano é capaz de, engenhosamente, conceber máquinas destrutíveis para a humanidade, se nós somos cada vez mais zelosos na arte de destruir, porque é isso que o ser humano hoje se especializa, de onde vem essa compaixão da alma? É porque você foi feito à imagem e semelhança de um Deus que se ama, de um Deus trino, onde as pessoas se amam plenamente. É assim que eu imagino.
Imagino as três pessoas, Gênesis 1:26, conversando e dizendo, vamos criar o ser humano? Eu fico imaginando esse papo, irmãos. Não sei se eu vou ter condições de, quando chegar na eternidade, conversar com os três para dizer, vocês podem dar uma aula para a gente de como foi isso? E aí ele ligar o data show celestial e mostrar para a gente, olha, foi assim. Nós três estávamos conversando, dizendo sobre a glória que nós tínhamos, sobre a suficiência do amor que cada uma das pessoas tem em si, na outra. Porque o Pai ama profundamente o Filho, e o Filho ama profundamente o Pai e o Filho amam profundamente o Espírito. E os três dizendo, vamos criar o ser humano? Vamos. Como vamos criá-los? Vamos criá-los à nossa imagem e semelhança? Vamos criá-los com uma inclinação para amar, como nós somos. Por isso, em 1 João, o evangelista vai dizer que Deus, Ele não é uma forma, uma expressão de amor. Ele vai dizer, Deus é amor. Toda expressão legítima, verdadeira e pura do amor tem por essência o coração de um Deus que é trino. Você foi feito para amar, não para odiar. Você foi feito para amar, não para se vingar. Você foi feito para amar, não para guardar rancor. Você foi feito para amar, não para cobiçar. Você foi feito para amar, não para invejar, não para desejar o mal, não para ridicularizar ninguém, não para provocar bullying em ninguém. Você foi feito para amar. Porque a doutrina da Trindade nos ensina isso. As três pessoas se amam. E porque você foi feito à imagem e semelhança deles, das três pessoas, você precisa amar. Invariavelmente amar. Amar mais do que as suas próprias forças. Amar. O velcro foi feito para nos ajudar. A luz para iluminar. Você foi feito para amar. Os computadores da Apple foram feitos para não dar pau. Essa é a marca registrada da propaganda da Apple. Os nossos computadores não travam. Você foi feito para amar. Vocês estão entendendo? Não só em Gênesis 1:26 nós temos uma expressão da razão de termos sido feitos por Deus para amar, mas em capítulo 2, versículos 16 e 17, nós temos uma outra característica também muito especial. 16 e 17 do capítulo 2. Eu vou ler o 15 também. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e o cultivar, e deu-lhe a seguinte ordem: você pode comer de toda a árvore que está no jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comer dessa fruta, certamente você morrerá. Fomos criados por Deus para amar a imagem e semelhança dele, mas também para amar espontaneamente. Fomos feitos para amar espontaneamente. Embora saibamos que amar é um mandamento, Jesus nos deu esse mandamento para, como seguidores dele, sermos identificados como que amam. Você é seguidor de Jesus, sim, mas você não é, porque você não ama. Então, logo, o amor é o que nos identificaria a Jesus de Nazaré. Mas Gênesis capítulo 2, a partir do 15, 16 e 17, nos propõe que este amor é um amor espontâneo. Não é um amor calcado na troca, como disse o pastor Samuel. Não é um amor calcado na obrigatoriedade, como se não houvesse sentimento envolvido, como se não houvesse doação e entrega, como se não houvesse a totalidade do nosso ser nessa expressão do amor. Por isso é que eu considero o livro de Gênesis um dos mais espetaculares da Bíblia. Porque nós temos, ainda que lampejos do que de verdade possa ter sido e acontecido, porque milhares de anos se passaram quando Moisés resolve escrever, foi dito de pai para pai, de filho para filho, tataravô, até que chegasse então e dissesse: Moisés, põe isso no papel, escreve aí o que de fato aconteceu desde a criação do mundo. Mas quando Deus vai dizer: Adão, diga Senhor,
você pode comer de tudo o que existe no Éden. Você gostou do Éden, Adão? Eu fico imaginando assim, primeiro o texto diz que Deus colocou o Adão dentro do jardim. Então ele foi criado fora do jardim. Isso é muito interessante. Quando ele vai ser colocado dentro do jardim, eu acredito que Deus não pegou como quem pega, né, um punhado de farinha e coloca em um determinado lugar. Para mim, Deus diz assim, Adão, chega aqui. Então esse é o portal do Éden. Porque é por esse portal que Adão depois vai ser expulso, quando cair. Vamos? Senhor, o que é isso? Então esse jardim aqui, Adão, eu preparei para você. E aí, eu imagino Deus entrando com Adão. E aí Adão, Senhor, que fruta vermelha é aquela ali no pé? Aquilo ali é maçã. Você vai ver que gostosa que é. E aquela grandona ali, enorme no chão, aquela ali é a melancia. E o que é aquele animal correndo ali? Então, depois você vai dar o nome. Mas não é lindo? É lindo, Senhor. Agora vem aqui, Adão. Eu preparei uma cachoeira no Éden. Aí, que lindo, Senhor. Dá um mergulho. Para mim, irmãos, foi assim. Essa coisa linda. Adão deitado na grama, olhando para o céu e vendo as nuvens e Deus dizendo, que imagem você vê? Eu vejo um cordeiro, isso mesmo. Esse tipo de relação ímpar que nós conseguimos ter por causa de Jesus Cristo. É Jesus que nos infunde a possibilidade, que nos abre o leque para nós nos relacionarmos com o Criador do universo. E aí então chega um ponto, o ápice da relação entre Deus e Adão. Adão, diga, Senhor, o que você achou? Senhor, a amora é fantástico, a boca toda suja assim, sabe? Senhor, a amora é fantástico. Eu vi, você comeu quase tudo, toma cuidado. Você comeu a jabuticaba também, Senhor. Senhor, mas o açaí, o que é aquilo? Então, Adão, está vendo aquela árvore lá no meio do jardim? Eu estou vendo. Daquela ali você não pode comer. De todas você pode. Essas milhares. Você me ama, Adão? Senhor, eu te amo. Me ama mesmo? Amo. Então, o vínculo do nosso amor permanecerá enquanto você não comer da árvore. Quando alguém me pergunta, por que Deus fez isso? Se Deus sabia, como pleno que é, e o pastor Samuel leu o texto de Romanos 11, que todo conhecimento pertence a Deus. Quando alguém me pergunta, por que Deus, pastor Marcos, criou um ser humano e o colocou à disposição da queda para o mal, se ele sabia que isso ocorreria? Primeiro eu respondo, é como eu tenho um filho. Eu tenho 3 filhos e os tive, mesmo sabendo que viverão em um mundo muito hostil, cada vez mais difícil. Mas existe uma resposta linda do texto que nós lemos. Deus fez isso, pegou o homem, o criou à sua imagem e semelhança, com inclinação para amar como as 3 pessoas amam, e disse a eles, Adão, eu quero ser amado por você, nós 3 queremos ser amados por você, espontaneamente. Se eu não coloco uma árvore, você não tem como ter a opção de me negar, de me recusar. Quero dar a você, Adão, porque te amo, quero dar a você uma possibilidade de em algum momento você não querer mais me amar. Vocês entenderam, irmãos? Qual é a essência do coração de Deus? Porque Deus não queria que você o amasse por obrigação. Você não tem nenhuma árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem nunca ia ter a possibilidade de recusar Deus. De dizer, Deus, eu estou cansado do Senhor. Então Deus coloca, Adão, no dia que você não me quiser mais, está essa árvore aí para você comer. Tudo bem? Adão entendeu que Deus, na verdade, estava requerendo dele um amor espontâneo. Eu amo demais os meus 3 filhos, mas dou aos 3 a possibilidade de errarem, a possibilidade de desobedecerem. É verdade, tem hora que eu queria ter uma chavinha de transformá-los em robozinhos. Você também, né, irmão? Tem hora que eu queria que eles fossem assim, vai deitar, foi deitar. Levanta, levanta. Vai escovar o dente, escova o dente. Mas eles não são assim. Eles vão me amar e me obedecer espontaneamente. Eles vão desejar isso. Eles vão ter que querer isso.
É o que Deus queria. Você não será obrigado a se compadecer de ninguém. Mas lembre-se, o Senhor deseja que você o ame espontaneamente. Que você deseje isso. Que você queira isso. O mais extraordinário para mim, no caráter de Deus, é que quando Adão e Eva erram, e precisam sofrer as consequências do erro, porque nós pais somos assim. Olha, não pega a coisa, tá bom, filho? Ele pega, nós temos que disciplinar. É o jeito de amá-los. Adão e Eva são expulsos, Eva fica grávida, e ela tem um filho, e diz no capítulo 3, no capítulo 4, adquirir um filho com a ajuda do Senhor. Mesmo expulsos do Éden, havia sobre eles a graça divina. E é isso aqui que eu acho extraordinário em Deus. Deus cria Adão fora do Éden e o leva para dentro do Éden. No Éden, Adão e Eva erram contra o Senhor, são expulsos. E Deus ele vai para fora do Éden amar o ser humano. Isso é extraordinário, irmãos. Quando você errar no círculo de lealdade, amizade, integridade que Ele espera de você, Ele vai estar com você nas consequências. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém que está ao teu lado, mas que nas consequências de um erro que você está vivendo, está contigo? Só Deus é assim. Por isso é que o filho pródigo está olhando para o que os porcos estão comendo na parábola de Lucas 15, contada por Jesus. Ele está longe do Pai, e ele é tomado por um arrependimento que é promovido pela presença de Deus ali, no coração dele. Deus estará com você, mesmo quando você estiver vivendo as consequências de um erro que cometeu contra ele, porque ele espera que você o ame espontaneamente. É verdade, o amor espontâneo foi um risco que Deus decidiu correr, assumir ao nos criar. Você foi criado, você foi feito para amar espontaneamente. Eu não gosto, visito algumas igrejas e não gosto de obrigatoriedade. Na IBAGE nós tentamos o máximo, não obrigar ninguém a nada. Ainda erramos, mas eu não gosto de que você se sinta obrigado a nada neste lugar, porque Deus ele ama a espontaneidade. É verdade que Deus ama a obediência, mas Deus quer que você o obedeça porque você quer, porque você entendeu, porque você o ama. Então, irmãos, irmãs, queridos, amemos espontaneamente, que peçamos em oração nessa noite, Deus me dê espontaneidade no amor para com o próximo. Você foi feito para amar espontaneamente. E último, Gênesis capítulo 2, versículo 20. Vou ler do 18. Depois disse o Senhor Deus, não é bom que o homem fique sozinho. Vou fazer para ele uma companheira, uma auxiliadora que lhe corresponda. Depois de ter formado da terra toda espécie de animais e aves, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver que nome daria a eles. Assim, o homem deu nomes a todos os animais domésticos, às aves do céu e aos animais selvagens. No entanto, o homem não encontrou uma companheira que lhe correspondesse. O homem, ele foi feito para amar com amor compartilhado. Mais uma vez eu quero viajar na maionese com vocês e voltar ao Éden. E ter as impressões que Adão teve com os seres animais que nós hoje admiramos antes da queda. A queda, irmãos, o pecado na humanidade, ele destruiu muito mais do que você e eu somos capazes de imaginar. Eu fico pensando num baita de um gorila abraçado a Adão. Fico imaginando Adão penteando a juba de um leão. Fico pensando em Adão abraçando um urso, comendo ao lado de uma pantera. Fico imaginando isso. Ele conversando e acariciando um crocodilo. Fico imaginando essas coisas. Ele tinha a companhia de todos os seres que nós admiramos hoje no mundo animal. Mas para nenhum animal, Adão conseguiu compartilhar o amor que ele possuía, que foi fruto da sua criação em Deus.
Não há nada de errado em nós amarmos os animais, irmãos. Não há nada de errado. É uma expressão divina que cuidemos da criação. Mas não ame de maneira alguma mais do que um ser humano. Porque Adão não encontrou alguém dentre todo o reino animal, selvagens e domésticos, que pudesse compartilhar o seu amor e ser correspondido. É verdade, existem animais que só não falam, mas eles têm todas as expressões de carinho. E a eles você deve sim cuidar. Quando era criança, eu dei muito trabalho para os meus pais, porque eu pegava cachorro com sarna e levava para casa para a gente cuidar. E cada vez que ele era cuidado, a gente colocava um produto nele, e aí ele ficava bem, eu tentava arrumar uma casa para hospedá-lo. Então logo ele ia embora para uma casa, meu pai dizia, chega, né? Ok, pai. Do outro dia eu estava com outro cachorro, um vira-lata. Então não há nada de errado, isso é precioso. Mas nós vivemos numa geração que está invertendo essa ordem. Existem casais que estão preferindo um cachorro a um filho. E nós erramos nisso. Em algum momento, a humanidade pegou um atalho que vai lhe trazer muitas consequências, é claro. Os países da Europa estão convidando as pessoas a irem para lá, porque eles pensaram isso. Eles entenderam que dava muito trabalho, que não ser correspondido era um risco muito grande. Deus correu esse risco, mas nós não somos capazes de correr o risco de trazer uma criança, gerar uma criança, sem correr o risco que um dia ela possa nos ofender. E aí a gente preferiu os animais. O amor que Deus entregou a você como essência é para ser compartilhado com outro ser humano. Se você é capaz de amar um animal, de protegê-lo, de dedicar-se a ele, mas não é capaz de, no mesmo peso, com o mesmo amor, dedicar-se a um ser humano que você viu debaixo de um viaduto, então pese. Se você não se compadece por uma menina que é estuprada por 30 e poucas pessoas, mas se compadece de talvez um animal que foi sacrificado como este nos Estados Unidos para proteger a vida de uma criança, então considere. Foi feito um abaixo-assinado nos Estados Unidos, com 500 mil assinaturas, para um processo ser aberto contra os pais da criança que caiu na jaula de um gorila. E eu fiquei pensando, é claro, o animal ele teve que pagar, não por um erro que ele cometeu, mas a vida da criança era maior. E nós não entendemos muito bem isso. Nós confundimos os amores. E nós precisamos colocar no seu devido lugar, porque Deus nos criou para amar e compartilhar esse amor. Talvez eu possa lançar luz para te ajudar, sem conhecer a tua realidade, que nós temos um primeiro círculo para amar, é o mais difícil, é da nossa casa. Por isso a Bíblia diz, você não faz nenhum bem quando ama os de fora, e não ama na mesma medida os de dentro da casa. O amor precisa ser compartilhado. Para Adão não havia em todo o Éden, e o Éden era perfeito. O Éden, cujo nome significa casa, casa de Deus, jardim perfeito. Nesse lugar, Adão não encontrou alguém que pudesse receber o seu amor e lhe corresponder. O amor, ele não basta a si mesmo. Uma banda da década de 80 chamada Ultraje a Rigor, eles cantavam, eu me amo. Os de 80 aí sabem disso, né? Já não posso mais viver sem mim, dizia a letra de Ultraje a Rigor. O amor não basta a si mesmo. O amor precisa ser compartilhado. Você não pode conter o amor como essência de Deus para si mesmo. Você vai precisar abrir as comportas
e deixar que esse amor vaze de você e atinja as pessoas ao seu derredor. Atinja pessoas. Uma pessoa me mandou um WhatsApp e disse: pastor, não vamos fazer uma campanha do agasalho? Eu disse: olha, nosso Ministério de Ação Social está. Mas ela estava se lembrando de uma campanha que o Kiko, ele dirigiu, da gente se importar com os que moram nas ruas e levarmos cobertores a eles. E talvez, Kiko, a gente possa reconsiderar para a Júlia essa proposta. Então está entregue a você. Sem nenhum tipo de reunião da quarta. Reconsiderarmos que a gente possa ajudar. De alguma forma, a gente tem tão pouco. Vivemos um tempo tão difícil. Eu estou orando pelas empresas de São José dos Campos e do Brasil inteiro por causa dessa crise. Amor compartilhado. Amor pelo que divide conosco ao tempo da empresa de 8 horas de trabalho. Amor por aqueles que dividem conosco 4 ou 3 horas de estudo na faculdade ou na escola. Os que dividem conosco o olá e bom dia da vizinhança. Os que partilham conosco a mesa do café, do almoço e da janta. Amor compartilhado. Amor como esse que minha família recebeu, compartilhado por cada um de vocês, e que tentamos, de uma forma tão simples, devolver e corresponder a vocês a nossa gratidão. Compartilhar. O amor não basta a si mesmo. O amor não pode ser contido nas 3 pessoas da Trindade. Eles criaram o ser humano. Mas eles não só criaram o ser humano. E eu encerro com essa perspectiva linda de termos sido feitos para amar. Quando a Trindade criou o ser humano, e no plano, esse ser humano resolve espontaneamente rejeitar o amor, não corresponder ao amor, o Filho tem uma linda iniciativa e diz: Pai, e o Espírito abre os seus ouvidos para ouvir, e o Filho diz: Pai, eu vou até a terra, eu vou me tornar como esse ser que nós vamos criar, e eu vou entregar a minha vida por eles, Pai, e vou trazê-los de volta para nós. As 3 pessoas, eu imagino assim, deram as mãos, disse: que grande plano, Filho. E o Filho então toma a forma humana. No livro de Apocalipse, no capítulo 14, diz que Jesus ele morreu na eternidade. Ele não morreu há 2000 anos atrás em Jerusalém, no Calvário, no Monte Gólgota, crucificado. Ele morreu lá. O amor dele foi tão intenso que quando ele compartilhou o plano do coração dele para o Pai e para o Espírito, ali ele se entregou pelo ser humano que ele ainda iria criar. Eu vou me identificar com eles, Pai, eu vou nascer como eles, com boca, com olhos, com nariz, com ouvidos, Pai. Eu vou nascer com mãos que vão ser estendidas para o ferido. Eu vou nascer com pés, Pai, Espírito, para ir ao encontro do afligido, do esquecido. E aí, Pai, eles se lembrarão de nós e se voltarão para nós. Eu conheço muitas pessoas, de vez em quando eu tenho uma oportunidade de participar de um culto ecumênico em uma faculdade. Fui recentemente no lar do idoso. E ao meu lado tinham várias pessoas de outras religiões. E quando eu fui falar de Jesus de Nazaré, embora eles tivessem citado os seus fundadores das suas religiões, após, entre um salgadinho e um refrigerante, eles me disseram: olha, eu não sou da sua religião, mas eu não tenho como te dizer, eu admiro demais Jesus. Quando eu penso em Jesus, eu penso em amar. Eu disse: é isso mesmo. O Filho de Deus, como o próprio Deus que é, veio até nós encarnado como amor que se toca, como amor que se abraça. E ele disse: vocês serão conhecidos como meus seguidores quando se amarem uns aos outros e amarem o outro como a si mesmos. Nós fomos feitos para amar. Eu queria que o Tazinho já está aqui. O Tazinho vai cantar essa canção do Tiago Grulha. Nós fomos feitos para amar. Eu queria que essa canção levasse você a uma oração. Ó Deus, me ajuda a viver isso que foi pregado nessa noite.
a tornar o amor não uma opção na minha vida. Pai, me ajuda a perdoar. Talvez uma pessoa te feriu muito, irmão. Existem pessoas que me feriram muito. Mas lembra, o amor é espontâneo. Senhor, eu resolvo hoje, com o amor que o Senhor me deu, eu resolvo perdoar. Que essa seja uma noite de manifestação da graça e do poder do amor de Deus sobre a nossa vida. E o culto está terminando. Mas a gente tem que ir porque a gente precisa amar. Precisamos amar. Por quem você cruzar nessa semana, ame. Irmão, se existe alguém que você não consegue perdoar, e Deus está me incomodando muito essa noite. Se existe alguém aqui nessa noite que tem muita dificuldade de perdoar alguém, em nome de Jesus, eu ministro essa graça sobre sua vida. Perdoe. Perdoe. Você verá a liberdade de Deus na sua vida quando você perdoar. Porque o maior escravo não é o ofensor, é você mesmo. Por guardar essa mágoa no teu coração, libera, entrega para Deus. Faça como Jesus de Nazaré, que perdoou. Eu queria apenas lembrar uma coisa enquanto vocês estão de mãos dadas, para a gente orar e encerrar a celebração. Talvez você tenha entregue a sua vida a Jesus. Amém? Isso mesmo. Amém. Talvez você tenha entregue a sua vida a Jesus nessa noite. Nos procure. Jesus fez você para amar, para se comprometer com Ele e segui-lo. Entregue sua vida para Ele. E nos procure. Nós vamos ter o congresso de adolescentes. Vocês responderam muito bem ao apelo que eu fiz para a gente doar algum tipo de mantimento para a nossa escola bíblica. Muito obrigado, irmãos. Ainda existe uma lista lá, mas a maioria já foi preenchida. Muito obrigado. Os nossos adolescentes receberão cerca de 100 e poucas pessoas. Marquinho, cadê o Marquinho? Mais ou menos, Marquinho. Receberemos 150 adolescentes de outras cidades do Rio de Janeiro. Irmãos, nós temos que hospedá-los. A gente não tem dinheiro para pagar hotel. Então é a casa de vocês que eu estou pedindo aqui. Pastor, eu só posso um adolescente. Você pode até dizer, eu quero hospedar uma menina. Eu quero hospedar 2 meninos. Quero hospedar um menino e uma menina. Por favor, eu peço a tua ajuda. Que você lá no balcão, com os nossos adolescentes, você possa dizer, olha, pode contar comigo aí, escreve meu nome aí. Eu posso hospedar um adolescente durante o período do congresso. Posso contar com você? Amém. Eu sei que eu posso. Eu sei que vocês vão lá. Sabe o que eu desejo? Uma semana cheia da graça de Deus para você. Depois que a gente orar, eu queria que você fizesse uma coisa, tá bom, Marcinho? Que você diga para a pessoa depois do teu lado, olha, você foi feito para amar. E aí dá um abraço nela e a gente vai embora, tudo bem? Então você vai falar isso, ok? Pastor, você falou que não obriga ninguém, então, mas isso é uma exceção. Você vai falar isso, ok? Você vai dizer assim, olha, você foi feito para amar, tá bom? E aí a gente se despede e vai em paz. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa noite, Pai. Obrigado porque a tua palavra nos traz à memória, o que nos enche de esperança. Que a essência de cada um de nós, ó Deus, é amar. Retira de nós, ó Deus, como cantamos, o ódio, o preconceito, a falta de compaixão. Retira isso de nós, Pai, a indiferença. E nos faz como teu filho, Pai, com olhos que veem o aflito, com boca que encoraja o desesperado, com mãos que ajudam o que não tem, com pés que são velozes para socorrer o abandonado. Ó Deus, queremos ser como teu filho, porque nós entendemos nessa noite que a nossa razão de existir é amar como o Senhor quer. E sabemos, Pai, que só conseguimos amar por causa do teu Filho Jesus. Que Ele seja Senhor sobre nossa vida e Salvador nosso, Pai. Que o teu amor, esse amor que foi pregado nessa noite, amor incomparável, que a graça do teu Filho Jesus e o poder do teu Espírito Santo sejam sobre nós, sobre todo o teu povo espalhado pela face da terra. Oramos juntos em nome de Jesus, que todos digam amém.